Certo, continuando, nós temos aqui, né, na nossa estrutura do projeto, os controllers, né? Deixa eu iniciar aqui pelo SF, opa, Ctrl F12, SF produto VO, não é esse que eu quero o produto controller. Pronto, vamos começar com esse cara aqui, ó. O meu controller, ele também herda aqui, ó, já começa herdando de uma classe controller. Legal? Depois a gente vai ver para que serve essa classe aí, tá? Daí, ele tem aqui alguns métodos, né? Ele tem um método consulta, que recebe um filtro e uma página. E veja só, aqui ele me retorna uma jQuery. Legal? Esse método aqui ele vai ser utilizado quando eu quero popular uma grid aqui no path, tá? Pô, o cara quer consultar pelos produtos ali passando um filtro e isso tem que aparecer numa grid. Então eu chamo aqui esse consulta, aí ele vai me retornar uma jQuery, eu retorno para o cara que chamou, que é a janela, e ele só atribui uma jQuery para outra. Pronto, e os dados vão aparecer na grid, tá? Ele tem um consulta lista, onde ele vai me retornar uma tlist SF produto. Ele tem um consulta objeto, sempre passando aqui o filtro, né? Onde ele me retorna um objeto produto. Tem uma consulta por tipo, onde ele me passa um código e um tipo e me retorna um produto. E tem um altera, tá? Onde ele passa o produto para ser alterado e me retorna um booleano. Um altera? Para que um altera no path? Isso vai servir para quando vier uma carga da retaguarda, né? Afinal, não existem cadastros no path, né? O usuário lá no caixa do supermercado Extra não vai entrar no caixa lá e cadastrar um produto novo. Essa Coca-Cola não está no sistema. Esperem que eu vou cadastrar, senão vai existir, né? O que ocorre é que lá na retaguarda os produtos são cadastrados, sofrem alterações e vez por outra, dependendo da política da empresa, essa carga chega naquele banco de dados local do path.sf, tá? Por isso, nós precisamos, a princípio, né, essa aqui é uma forma de fazer, precisamos desse método altera aqui, tá? O path ele vai buscar o arquivo que está lá na pastinha remota, vai baixar esse arquivo, vai verificar se existem produtos e vai chamar esse método aqui para alterar. Legal? Para alterar o produto. Tá, então vamos ver aqui a implementação, né, desses métodos, né? Os outros demais controllers são bem parecidos com esse daqui. Tem uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, mas o cerne, né, está aqui, tá? Depois nós vamos abrir um outro controle que vai ter aí um excluir, né, vai ter uns métodos a mais, mas o principal está aqui, que é consultar retornando uma query, consultar retornando uma lista, consultar retornando um objeto. Tranquilo? Bom, aquele método que consulta retornando uma query, o que é que ele faz? Ele instancia um objeto local aqui, ó, tá? Depois ele chama o método consultar do T2TORM, passando esse objeto local, passando o filtro e passando a página, né, caso haja paginação, tá? Esse método consultar do T2TORM, quando nós viermos aqui no T2TORM, nós temos três métodos consultar. Um deles retorna uma query, o outro retorna uma lista de VO e o outro retorna um objeto. No caso, esse aqui é um consultar um objeto, né? Consultar mesmo com nesse verbo aí no infinitivo, nós temos dois, tá? O terceiro aqui é consultar um objeto. Então, ou ele me retorna uma query, ou ele me retorna uma lista de VO, tá? Retornando aqui no produto controller, esse objeto aqui ele é instanciado, né, porque o método consulta aqui do T2TORM, método consultar, ele vai utilizar esse objeto, né, o objeto que foi passado aqui, tá, para pegar as informações da classe desse objeto. Pergunta: teria como eu passar essa informação da classe do objeto sem precisar instanciar o objeto aqui? Porque veja, eu estou apenas instanciando esse objeto local só para eu passar ele para lá, para que ele chegue no T2TORM, pegue as informações da classe desse objeto e depois eu removo esse objeto da memória. Teria como eu passar
no lugar do objeto a informação da classe desse objeto sem precisar instanciá-lo, né? Fica aí essa questão para você pesquisar, tá bom? Provavelmente, ao estudar a retaguarda, né, onde existem lá algumas implementações diferentes, você vai ter uma pista de se tem como fazer isso daí ou não. Tranquilo? Bom, então esse cara, o que é que ele faz? Ele vem aqui no consultar, T2TORM, passou o objeto, passou o filtro, passou a página. É para retornar uma zQuery? Lá no controle ele está esperando o quê? Está esperando uma zQuery. Tá? É aqui que ele vem mesmo, tá? Vai vir aqui, olha. Então, assim como nós vimos lá no curso de ORM, eu vou carregar o arquivo XML, vou montar toda a consulta, vou realizar essa consulta e vou retornar uma query, tá? Retornei essa query para o controller, ele retorna também essa query para o método que chamou isso aí, vai ser uma janela, né, no caso. O método consulta lista, o que é que ele vai fazer? Mesma coisa que, olha, ele instancia o objeto produto, daí eles também chamam o método consultar, mas dessa vez ele está esperando uma lista, tá? Então lá no T2TORM, o que é que vai acontecer? Ele não vai vir direto nesse método aqui não, né? Ele vai vir nesse outro aqui, ó, que retorna uma lista, tá? O que ele vai fazer? Ele também carrega o arquivo XML, ele chama o método consultar lá de cima, ó, né? Agora ele chama esse método aqui para montar o SQL e realizar a consulta, recebe o retorno na query, tá? E a partir de então ele monta aqui, né, a lista com base no que foi retornado nessa query. Legal? Monta a lista, retorna a lista para mim aqui no controller e eu retorno essa lista para o método que chamou, tá? Aí logo aqui embaixo, ainda no mesmo método, eu verifico se realmente retornou alguma lista. Se retornou alguma lista, o que é que eu faço? Eu crio um laço nessa lista e agora eu vou carregar as unidades, né, de cada produto que retornou nessa lista aqui. Legal? Então eu crio aqui uma unidade produto e através do método consultar um objeto eu passo o ID da unidade vinculada ao produto. Legal? Aqui, ó, o ID da unidade vinculada ao produto. Tranquilo? E ele vai me retornar a unidade e eu vou vincular o produto aqui. Então cada produto dentro da lista vai estar com a sua unidade lá em perfeito funcionamento, tá? Vai estar vinculado, né? Já vai ter a sua unidade lá vinculada, tá? Legal. Para que serve esse parâmetro true aqui, ó? Se eu pressionar Ctrl Shift barra de espaço, eu vejo que é o objeto que ele espera, vejo que é um filtro e tem um tal de consulta completa, né? Esse consulta completa, por enquanto, não está sendo utilizado aqui no T2TORM. Tá? Eu estou passando aqui um pconsulta completa para ele. Eu estou dizendo aqui que a consulta, nesse caso, é completa, mas o T2TORM está ignorando isso daí. Não sabe para que serve. Para que serve, né? Está aqui o exercício. Ó, tá? Crie o método para popular esses objetos automaticamente no T2TORM. Né? E aqui está um pulo do gato, né? Tem um exercício aqui um pouquinho complexo, não tanto, mas se você estudar bem RTT você vai conseguir fazer, né? O que é esse exercício aqui que vai aparecer em vários controllers? Dentro do T2TORM você vai criar um método novo chamado popular objetos vinculados, tá? No método consulta aqui, quando o consulta completa for true, né? Depois que você já popular todo o objeto aqui em determinado ponto, terminou de popular o objeto, você vai verificar se existem, olha, você chama o popular objetos vinculados passando esse objeto aqui, ó, tá? Passa esse objeto para esse método novo, popular objetos vinculados. Via RTTI, você vai procurar dentro desse objeto por objetos que existem dentro dele. No caso do SF produto aqui, você vai encontrar um, ó, unidade SF produto, viu? Nesse momento, quando você achar esse objeto, você consulta os dados desse objeto no banco e popula ele automaticamente, tá?
No caso do SF movimento, como é que isso vai acontecer? Você vai buscar por vários objetos e ainda por várias listas, tá? E tem um detalhe aqui ainda, né? Por exemplo, no caso do movimento, você vai achar aqui um operador VO. Dentro de operador VO, existe também um objeto funcionário VO, né? Então você tem que trazer um movimento que tem um operador que tem um funcionário. Olha só, né? Tudo isso via RTTI. Então tem que ser um método que utilize RTTI, né, e que ele consiga chamar a si mesmo. Legal? Vai chegar o momento em que o método ele vai chamar a si mesmo, né, usando recursão. Tranquilo? Muito bem. Então esse é o exercício, né? Não é um exercício muito fácil de fazer, não é muito simples, mas se você estudar, a princípio tente fazer sem a recursão, né? Popule apenas, por exemplo, no caso do produto, tente popular as unidades do produto, tá? E depois que você compreendeu o mecanismo RTTI, você estuda um pouco de recursão e tenta popular aí os objetos vinculados ao objeto que está vinculado, né? Tantas quantos forem os filhos, netos, bisnetos do objeto principal, tá? Finalmente, dentro desse result aqui, ó, depois que você fizer o popula objetos relacionados, ele já vai vir com todos os objetos filhos, netos, bisnetos já populados. Então você não vai precisar fazer essa parte aqui, né? Se nós abrirmos aqui o movimento controller, veja só como é que ele está aqui, ó. No consulta objeto, eu trago o movimento, daí eu tenho que pesquisar cada um dos objetos que estão vinculados nele, ó. Tá? Depois eu tenho que popular cada uma das listas. Legal? No no venda cabeçalho, não é o VO, venda cabeçalho controller, é venda controller só, aqui. No venda controller tem um momento aqui que eu populo, deixa eu ver se é aqui. Consulta objeto, olha, eu pego aqui o funcionário. Que está vinculado na venda, né? Daí eu chamo o T2TORM. Vamos abrir o venda cabeçalho aqui, ó. Tá aqui ele. Ele tem o funcionário e tem o movimento, né? Então, o funcionário eu chamo do T2TORM. Já o movimento, olha, eu não estou chamando o T2TORM, eu já chamo o consulta objeto do movimento controller. Por que eu faço isso? Porque o consulta objeto do movimento controller já vai me trazer todos os objetos vinculados àquele movimento. Então esse controle aqui, né, de popular os objetos vinculados, estão todos sendo feitos dentro do próprio controller. Pode ficar assim, não tem problema não, tá? Mas se você construir o método popular objetos relacionados, isso aqui vai ficar bem melhor, né? O código vai ficar mais limpo, não vai precisar de nada disso aqui, ó, tá? Isso já vai vir populado. É possível fazer? É possível fazer sim, sem problema nenhum. Tanto é que o T2TORM feito no Delphi já faz isso aí. Legal? Então fica esse exercício, né? Tente fazer. Na dúvida, você pode postar lá no ambiente de suporte.